Boa noite. Graça e a paz. Realmente difícil, né? Era para mim ter ministrado no 6º dia, mas eu peguei uma gripe aí, fiquei uns 4 dias em casa mal. Mas agora, graças a Deus, estou recuperado e creio que Deus tem um propósito para tudo, né? Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, versículo 37, amém? Vamos colocar de pé, reverência à palavra do Senhor. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vamos abrir lá em João 13 agora. João 13, verso 36. Diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Por ti darei a minha própria vida. E para encerrar, irmão, João 21, capítulo 15. Capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tomou e perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu porque ele já lhe tinha dito pela terceira vez: Tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Pedimos que a tua graça, a tua misericórdia, Pai, esteja sobre a tua igreja. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai amado, que no nome de Jesus, o teu nome venha a ser exaltado para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmão. Bom, se tem uma passagem que eu gosto muito, é essa passagem de Pedro. Eu gosto muito da história de Pedro. Porque Pedro, ele era gente como a gente, né? Era bocudo, revoltado, murmurava, reclamava. A Bíblia fala que quando Jesus chamou ele estava ali pescando e tinha passado a noite toda, não tinha pescado nenhum peixe. De repente, Jesus foi ao encontro dele e falou para ele lançar a rede. E ele ali deu uma murmurada de leve e falou: sobre a tua palavra eu vou jogar. Mas nem ele mesmo acreditava que ele ia pegar peixe naquele dia. A Bíblia fala que ele jogou a rede e pegou tanto peixe que o barco não dava para suportar de tanto peixe. Jesus olhou para ele e falou: a partir de hoje tu não vai ser mais pescador, mas eu vou te fazer pescador de almas. E ali começou o chamado de Jesus na vida de Pedro. E Pedro, irmão, ele foi um dos discípulos que teve muitas experiências com Deus. Era um homem que teve uma experiência assim, de uma maneira formidável, quando estava lá no monte do Getsemane, na transfiguração, onde a Bíblia fala que veio Moisés, Elias, ele viu aquilo ali, e ele falou: meu Deus, o que é isso, Senhor? Tu quer que a gente faça uma cabana para ficar aqui? Porque era uma experiência muito forte, muito tremenda, muito espiritual. Pedro também é aquele discípulo que ele estava ali com Jesus no meio de uma tempestade. Jesus começou a andar no meio do mar, e ele falou para Jesus: Senhor, és tu? E Pedro falou: sou eu. E Jesus chamou Pedro: venha. E a Bíblia fala que ele começou a andar sobre as águas. Imagina quão formidável deve ser você andar sobre as águas. Só você chegar ali no Itararé e começar a andar sobre as águas ali sem afundar. Mas a Bíblia fala que também ali ele teve medo e de repente ele começou a afundar e Jesus olhou para ele, tomou ele pela mão e falou: por que duvidaste? E levantou ele e levou para um lugar seguro. Pedro, irmão, era um discípulo que tinha experiências com Deus. Pedro era um discípulo que andava com Jesus, talvez ali
ele era aquele que falava o que pensava, não guardava para si, como muitas vezes acontece, já falava logo o que pensava e muitas vezes era criticado, mas ele era um verdadeiro discípulo autêntico. Amém? Mas a Bíblia fala que quando Jesus está ali falando das coisas que vão acontecer, quando Jesus está ali falando que ele vai ser traído, que um dos 12 discípulos vai trair ele. A Bíblia fala que quando Jesus ele está ali conversando na última ceia, a Bíblia fala que Jesus vai por um lugar que Pedro não pode ir. E Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, aonde você quer que for, eu vou, porque a minha vida eu dou por você. Irmão, e a história continua. A Bíblia fala que Judas traiu Jesus, os guardas vieram, pegaram Jesus, bateram em Jesus, e a Bíblia fala que Pedro ficou seguindo Jesus à distância. E de repente alguém ali falou para Jesus, olhou para Pedro e falou: Pedro, você é um deles? E ele falou: não, eu não conheço. O outro falou: você fala como ele? Ele falou: eu não sou um dele. E de repente o outro falou: você é como ele, você tem o mesmo jeito, se veste igual. E ele fala: eu não sou como ele. E Jesus havia dito a ele que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negaria o Cristo 3 vezes. Interessante que o mesmo Pedro, que ali falou: Senhor, eu dou a minha vida por ti. O mesmo Pedro que falou: eu morrerei por você. Poucas horas depois, ele estava negando Jesus 3 vezes. Eu vejo que muitas vezes nós, como igreja de Cristo, nós se colocamos como Pedro. Porque nós viemos aqui, se eu perguntar aqui nessa noite, você ama Jesus? Eu creio que todo mundo falará amém. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Só que, muitas vezes, nós estamos como Pedro, falamos amém, que amamos, mas somente de palavras. Porque que na hora que vem o dia mau, na hora que vem uma provação, o nosso coração não está quebrantado de tal maneira como deveria estar ao Senhor, para acreditar, para confiar nele e para viver um evangelho pleno. Pedro, dessa maneira, ele negou Jesus. E nessa situação, Pedro estava ali, andando, negando a Jesus. E a Bíblia fala em Mateus, no primeiro versículo que a gente leu, que o amor, que Deus ele quer que você ame Ele, mas de tal maneira, de tal modo, sobre todas as coisas. Não é simplesmente um amor, mas tem que ser de todo o coração, de todo o espírito e de todo o seu entendimento. É esse amor que Deus espera de nós. É um amor que vai além de palavras. É um amor que vai além somente de estar num culto na quinta, no domingo, mas é um amor de atitude. É um amor intenso. É um amor que tem que ser marcado por nossas atitudes lá fora, quando sai daqui. E o coração de Pedro, ele não estava nesse estágio ainda. Pedro não tinha esse coração quebrantado dessa maneira para amar o Senhor de todo o seu coração. Porque, irmãos, quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, nós não vivemos uma vida muitas vezes de mentira. Hoje minha voz vai embora. Nós não vivemos muitas vezes uma vida de aparência. Quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, a glória do Senhor, ela se manifesta em nós lá fora. Quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, a nossa vida não é marcada por adultério. A nossa vida não é marcada por pecado. A nossa vida não é marcada por falsa aparência. Mas a nossa vida é marcada pelo amor de Deus. Quando as pessoas olham você lá fora, elas não veem você, mas veem o Cristo na sua vida. Porque a palavra cristão, ela significa pequenos Cristo. Então a nossa vida, ela tem que refletir a Cristo, a glória de Cristo. E Pedro, irmão, ele amava ali, mas de palavras.
Porque ele não tinha entendido, ele não tinha desenvolvido esse amor de todo o coração. O amor dele ainda não era intenso pelo Senhor. Talvez ele achava que amava, e muitas vezes nós estamos assim, nós falamos que amamos, mas muitas vezes não amamos de verdade. Porque quem ama, irmão, se consagra. Quem ama, busca. Quem ama, clama, ora, jejua, medita na sua palavra. Nós viramos um ano. E muitas vezes a gente faz aquelas promessas, vou ler a Bíblia o ano inteiro, vou jejuar mais, vou buscar mais, vou desenvolver um ministério. E quando passa o primeiro dia, você lê, o segundo, o terceiro, mas aí vai passando o quarto, o quinto, talvez já vai esquecendo de ler e vai deixando de lado. Porque muitas vezes o teu amor não está sendo de todo o seu coração ainda, você não desenvolveu esse estágio. Quem ama o Senhor de todo o coração, ele não ama o mundo e nem no que o mundo há. A Bíblia fala que a amizade, se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Não há como você ser amigo de Deus e amigo do mundo. É impossível. A Bíblia fala que Pedro, ele estava seguindo a Jesus ali naquele momento à distância. E muitas vezes nós estamos seguindo ao Senhor à distância. E o Senhor, ele quer trazer nós para próximo dele, mas nós vamos andando à distância do Senhor. Nós vamos até um limite, eu vou para o culto domingo e vou para o culto quinta, tá bom. Mas o Senhor, ele quer um relacionamento diário. O Senhor, ele quer que você medite na sua palavra todos os dias. O Senhor, ele quer falar com você todos os dias. O Senhor, ele quer trazer experiências novas para você todos os dias. Deus tem algo novo para nós todos os dias. Todos os dias. Porque Deus é novidade. O Evangelho é boas novas. E as boas novas é para a tua vida todos os dias. Mas para isso, é necessário ter um coração quebrantado todos os dias. A Bíblia fala então que Jesus vindo ali, Pedro negou a Jesus. E ele caiu em si e viu que não era tão forte assim. Porque, irmão, é interessante, quando a gente vê Jesus, depois ele ressuscita. Jesus, ele foi lá crucificado, ressuscitou. Pedro, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente quando o galo cantou. Ali, Pedro entendeu o amar de todo o coração. Quando ele chorou amargamente, ele entendeu o que Jesus tinha falado, ele viu que o amor dele não era como ele pensava ser, a ponto de dar a vida dele por Cristo. E a Bíblia fala que Jesus, ele veio, ressuscitou, fez alguns prodígios, e numa reunião, Jesus mandou chamar Pedro. E de repente, Jesus fala com Pedro, e Jesus, ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro fala para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo. De repente, Pedro pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro fala novamente para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amas. E Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. E Jesus mais uma vez pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro mais uma vez, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para ele, apacenta minhas ovelhas. E o interessante, irmãos, que a palavra amor, na língua portuguesa, ela é definida somente em uma palavra, amor. Agora, no grego, ela tem vários tipos de amor. No grego, ela tem o ágape, que fala que é um amor perfeito. O eros, que fala que é um amor entre homem e mulher. E o filéu, que é um amor fraternal, uma admiração, um gostar. E no original dessa passagem na Bíblia, que é o grego, ela não fica, ela tem um outro significado, não um outro significado, mas ela dá uma outra interpretação. Porque quando Jesus, ele fala para Pedro a primeira vez, Pedro, ele está falando, Pedro, tu me ágapes. E Pedro fala para Jesus, Jesus, eu filéu. E de repente Jesus, ele pergunta de novo para Pedro, Pedro, tu me ágapes? E Pedro fala para Jesus de novo, Senhor, eu filéu. E Jesus fala para ele, apacenta minhas ovelhas.
E Jesus vem pela terceira vez e faz de novo a pergunta. Só que Jesus agora ele não fala, Pedro, tu me ágape. Jesus ele fala, Pedro, tu me filéu. E Pedro ele olha para Jesus e fala, Senhor, eu te filéu. E Jesus olha para ele, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o amor que Pedro tinha ali naquele momento, ele reconheceu que não era mais aquele amor de dar a vida por ele, que não era um amor perfeito, mas era uma admiração, algo. Mas isso poderia ser desenvolvido. E Jesus ele fala para Pedro, em todas as três respostas, apacenta a minha ovelha. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes, não sei se vocês aqui já viram, muitas vezes a pessoa vem na igreja, se converte, e é uma bênção. Mas de repente passa um tempo, você vê ela já está afastada, está fazendo um monte de coisa errada, já não está vindo mais para a igreja, num período de... É um fogo imenso no começo e depois se afasta. Porque muitas vezes, como o pastor aqui pregou recentemente, não tem raiz. Só que com o tempo, irmão, isso às vezes me assusta. Porque a gente está ali no primeiro amor, está emocionado. Eu amo Jesus, eu dou minha vida por Jesus. Aí vem a primeira luta, a primeira prova, a gente abandona. Só que Pedro, eu via Pedro dessa maneira. Senhor, eu dou a minha vida. Na primeira oportunidade ele negou. Algumas horas depois ele negou. Só que agora ele já não está falando. Quando Jesus perguntou para ele, ele falou, Jesus, eu não te ágo, eu filéu. Eu te admiro, eu gosto de você. E Jesus falou para ele, apacenta as minhas ovelhas. Irmão, eu creio que quando ele foi apacentando as ovelhas do Senhor, o amor que ele tinha por Jesus, ele foi aumentando, foi se desenvolvendo, foi se tornando um amor perfeito. Porque a história diz que Pedro, depois quando ele foi morto, ele foi crucificado, ele não quis ser crucificado da maneira que Jesus foi, mas ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que era indigno de ser crucificado da mesma maneira do seu mestre. Porque o amor dele desenvolveu, o amor dele pelo Senhor se desenvolveu fazendo a obra de Deus. Quando você é chamado por Deus para ter um coração quebrantado pelo Senhor, Deus ele te chama para fazer a sua obra. Em todas as respostas de Jesus a Pedro, ele falou, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida do meu reino, cuida da minha obra. Deus, ele chamou você, irmão, porque ele tem um propósito na obra, na sua vida. Deus, ele não chamou você somente para vir assistir um culto, não. Deus, ele chamou você porque ele tem um propósito na tua vida. Ele quer te usar. Talvez não seja pregando, mas seja evangelizando. Esse amor nosso, ele precisa ser desenvolvido. Esse amor, ele precisa ser desenvolvido. E quando nós fazemos a obra, esse amor, ele é desenvolvido. Quando o nosso coração se aquebranta na obra do Senhor, esse amor, ele é desenvolvido. Esse amor flui. Quem ama, irmão, expressa o amor com ações. Quando você ama a Deus, você expressa esse amor fazendo a sua obra. Você expressa o seu amor fazendo o bem ao próximo. Você expressa esse amor trabalhando para o Senhor. Porque Jesus, ele morreu para que a obra dele fosse feita. Jesus, ele se entregou para que a obra dele fosse feita. Então, quem ama, trabalha na obra do Senhor. Desenvolve relacionamento, intimidade com o Senhor. Existia um movimento chamado Moravianos. Dois jovens. Esse movimento, ele tinha fizeram uma oração que durou 100 anos. 100 anos. Dois jovens desse movimento, de aproximadamente 20 anos de idade. Eles descobriram que uma ilha no norte da Índia tinha um dono britânico que era ateu.
E esse dono, ele, na floresta africana, ele escravizou quase 2.000 pessoas. E eles entraram em contato com esse dono, querendo pregar o evangelho para eles, para aqueles escravos. E o dono falou: eu não quero nada aqui que venha falar alguma coisa que não tenha sentido. E eles voltaram a orar, esses 2 jovens de 20 anos. Eles voltaram a orar. E fizeram uma nova proposta para aquele dono, para aquele britânico ateu. Ele falou: e se a gente for como escravo? E aquele cara falou: tudo bem, só que eu não vou pagar a passagem de vocês. E eles se venderam como escravo, irmão. Eles se venderam como escravo àquele homem. E financiaram a sua viagem com o dinheiro da venda deles. No dia da partida, a história diz que havia muito choro, porque aquele movimento estava vendo, os familiares estavam vendo aqueles jovens pela última vez, porque eles estavam sendo vendidos como escravos, eles estavam dando a sua vida, porque havia 2.000 pessoas que não conheciam Jesus ali, e que nunca iam ouvir falar de Jesus. Então, eles não falaram nada. E quando o navio tomou uma distância, esses 2 homens, eles se abraçaram, esses 2 jovens, eles se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas. E eles gritaram: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o sacrifício de Jesus de Cristo na cruz, aqueles homens, eles estavam, a recompensa do sacrifício de Cristo era a vida deles. Eles estavam entregando a sua vida como recompensa pelo sacrifício do Senhor. Eu creio que, quando eu vejo histórias como essa, que são reais, e faço uma autoanálise na minha vida, eu vejo que eu preciso aprender muito a quebrantar meu coração diante do Senhor. Eu vejo que o amor do meu coração, ele precisa ser desenvolvido muito ainda. Porque eu não teria coragem de vender a minha vida como escravo, largar sonhos, mulher, filho, família, por amor a Cristo dessa maneira. Sabe, muitas vezes nós precisamos fazer uma autorreflexão, como Pedro. Entender que muitas vezes nosso amor é da boca para fora, mas ele precisa ser de todo o coração. Jesus, ele nos ensinou um modo, nós precisamos amar de todo o coração. E isso precisa ser desenvolvido na nossa vida. Porque não é fácil. Não é fácil abrir mão da sua vida. Não é fácil abrir mão das suas vontades, dos seus prazeres. Não é fácil abrir mão de tudo para amar um Cristo, para amar Jesus. Mas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos levar esse Deus mais a sério. Nós precisamos fazer que o sacrifício dele na cruz não foi em vão. E a nossa vida tem que mostrar isso lá fora. Se nós não estamos dispostos a ser a resposta pelaquilo que nós oramos, nós não devemos orar. Se você não está disposto a ser resposta de Deus nesse mundo, irmão, você não deve orar. Porque esses jovens, eles entenderam que a resposta de Deus para aqueles escravos era a vida deles. E eles se venderam como escravos e financiaram essa viagem. Abriram mão de ter um futuro brilhante pela frente. Mas eles escolheram viver a vontade de Deus, amar o Senhor de todo o seu coração. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça.